Bom dia, mais um devocional. Eu sou Renan Sabino, mais conhecido como Dia, por alguns Diamante, por outros Diabels Music, não importa. Eis-me aqui, mais um dia, e hoje eu tava aqui adorando, né? Que eu sempre começo por adoração no devocional. E, cara, que parada mais doida, né? Tá ouvindo o som do secreto, como nós chamamos. E tipo, me veio uma pergunta que eu me veio quando eu estava ouvindo a Cristo, que é do mesmo disco, né? O nome da música é Cristo, que o Douglas Gonçalves do Jesus Cop, um abraço Douglas, ele 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 pega Filipenses, Paulo falando que considerou tudo como perca. E eu, caramba, né, velho? E aí na outra parte ele fala: o que que Saulo viu no caminho de Damasco? O que que Daniel viu na cova dos leões? O que que Isaías viu? O que que Abraão viu para sair do conforto da casa dos seus pais e seguir? E eu olho e eu ouvindo essa música, né, nas primeiras vezes, eu chorava copiosamente, assim, tipo, cara, derramava, era prantos e prantos. E o que ele viu, Senhor? O que que ele viu, Senhor? Me mostre a beleza do Senhor que eu ainda não vi. Abra meus olhos para contemplar. Que eu digo, eu costumo dizer que eu seria fácil como Davi, assim, tipo, me deixe morar na sua presença, Senhor, para contemplar a sua beleza. E eu tava nessa, eu tava chorando muito, assim, e aí um dia o Espírito Santo olhou para mim. Eu sempre falo, ele olhou para mim ele, e falou: o que que você viu? E isso sempre mexe comigo, porque, para quem não me conhece, eu sou produtor musical. Se você ver, você está num canal de produção musical. É, na verdade, meu canal pessoal, que eu quis transformar no que eu sou, né? Então, eu vou falar de Cristo nele, que eu sou um apaixonado por Cristo. Mas eu produzo desde os 15 anos de idade. Com 36 eu encontrei a Cristo, eu não quis mais saber disso. Eu falei para ele: não vou mais produzir música, eu quero só viver na sua presença, eu quero só falar do seu amor. E aí eu me dei conta, no dia, assim, eu larguei tudo, literalmente. Por quê? Por quê? Pelo amor que eu encontrei, inesgotável. E hoje veio essa fala na minha cabeça. Caraca, velho, é um amor inesgotável. E aí eu parei pra pensar, tipo, imagina, pensa comigo. Eu era uma pessoa que me envolvia com pessoas que eram problemáticas, assim. Tinha algum problema para resolver. Como assim, Ana? Todas as pessoas, as garotas que eu me envolvi, eram maravilhosas, eram lindas, tinham, só que sempre tinha algo que automaticamente eu me disponibilizava para ajudar a resolver. E aí eu comecei a ver que era a forma que eu me sentia amado. Foi Deus que revelou isso para mim. E eu comecei a ver que, tipo assim, quando isso acabava, eu era como se era o momento de eu entregar mais e eu não conseguia entregar mais porque eu começava a achar que eu era um impostor. E aí vai para um assunto muito profundo. Só que eu era o cara que mendigava amor. Então eu era o cara que ficava atrás das pessoas. E aí, vamos sair. E aí, cara, pô, fala comigo. E não sei o quê. E se não falasse, já ficava, tipo, meio puto e tal. Não tanto, assim, eu era um cara bem flexível, porque eu era esse cara que ficava na mendigância, assim, ó. Não sei nem se essa palavra existe. Mas ficava mendigando, tipo assim, cara, não sei o quê, porque eu, cara, ninguém me ama,
E, tipo assim, eu sempre digo que Deus é tão especial que ele fez de um cara que não conseguia conviver com pessoas, certo? Que eu era o cara que não amava pessoas, não, mas pessoas, para ser o cara louco por pessoas e pregar na rua, pregar para pessoas que as pessoas nunca falariam, né? E se tornar esse cara. Mas na verdade, eu era esse cara que achava que o amor era até a página 2 assim. Tipo, aí eu encontro alguém com amor inesgotável. Não importa o quanto você vá lá e beba e pegue, não se esgota. Você vai querer fazer o quê? Você vai querer ficar igual um doido mesmo. Você vai querer ficar igual um doido. Imagina alguém, imagina alguém como eu, que mendigava amor, encontra essa fonte inesgotável. Não tem outra coisa. Ele vai se tornar maluco, por isso vai querer que todo mundo se torne maluco também. Fato. E cada dia eu tô mais apaixonado pelo Senhor, mais. Não era, pô, seu primeiro amor, eu já vivi isso, já falaram várias vezes. Eu já vivi isso aí, já passa. Todos os dias eu olho e falo, Senhor, não deixe que isso acabe. Me dê mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Todos os dias eu choro na presença do Senhor. Tem dia, eu comecei a conversar com ele e falei que até o dia que eu não sentisse a presença, não tinha problema, eu ia continuar te adorando. E aí já teve dias agora que eu não senti nada. E aí eu lembrei da promessa que eu fiz. Eu falei, não, eu vou te adorar mesmo que eu não sinta nada. Aí o que eu fiz? Eu adorei mesmo que eu não estivesse sentindo nada. Então não é sobre sentir. Eu fiz um. Eu tenho um vídeo do André, do Alessandro Vilas Boas, que fala: Jesus, Espírito Santo, a presença do Senhor não é um baseado aonde você sente. Então não é, tipo, o pastor Luiz Hermínio, que o qual eu amo muito, fala, né? Deixa eu chapar, né? Gosto de ficar chapado na presença do Senhor. Mas o Senhor não é para isso, não é para te chapar. O Senhor, eu entro na presença do Senhor porque Ele é digno. É só por causa disso, porque Ele é digno. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda oração, Ele é digno de toda adoração. Se você for ver o mandamento ao qual ame o próximo como a ti mesmo, né? Você amar o próximo é um sacrifício. Por quê? Depois vem, ame aos seus inimigos. Né? Tem uma parte da palavra que eu não vou saber certamente, mas está lá, ame os seus inimigos. Se a pessoa te dá um tapa na face, entrega a outra face. É um sacrifício. Ele te chamou para... Você não precisa se matar pelo outro, mas o fato de amar, o fato de muitas vezes parar para falar com alguém que está clamando ao Senhor, se apareça para mim, dê as caras. Eu oro para você, você não faz nada, você não fala nada. Aí o fato de você chegar e falar, Jesus te ama muito. A pessoa falar, cara, que puta, ele é real mesmo. Ele é real. Caraca, velho. Entendeu? Então, imagine essa pessoa, que no meu caso era eu, o cara que mendigava amor, encontra uma fonte inesgotável, se encontra em um outro momento hoje na vida, saca? Onde ele é totalmente outra pessoa, a maturidade bateu na porta dele, ele consegue tranquilamente se relacionar com qualquer tipo de pessoa hoje, não fica como antes, encontra vestígios de antes e começa a tratar com o Senhor. Chega e fala, não quero sentir isso aqui não, eu não quero ser assim não, me ajuda a ser diferente, me ajuda a te obedecer. E todo dia eu estou em constante transformação, porque o Senhor está me transformando. Imagina isso. Aí você imagina o seguinte, alguém que tem déficit no amor ao pai, no amor à mãe, que os pais não aprenderam isso com os pais.
aí encontra uma fonte inesgotável. Um pai disponível. Você puto com Deus, puto. Você puto, olha e fala, ó, quero nem saber. Esse cara fez isso, esse cara é seu pai. Fez isso comigo. Esse cara nunca me ligou do meu aniversário, nunca me procurou. Ou ao contrário, era um super pai. Cara, eu amo meu pai demais, seu pai morreu. E você tá, tipo, olhando pra Deus e falando, porque você me tirou a coisa mais importante da minha vida. E aí Deus tá lá olhando pra você e falando, filho, eu coloquei ele pra cuidar de você na terra, pra você sentir um pouco do amor que eu sinto por você. Eu te dei ele como um treinador. E agora eu tô retomando a paternidade real, é minha. Eu sou seu pai. Aí você passa uma transformação, vê Deus como pai e começa a acessar isso todos os dias, onde ele te dá o amor de pai, te pega no colo e cuida de você. E aí vem, é um amor inesgotável. É um amor inesgotável. Todos os problemas que seu pai tinha com você, eles não existem mais. Porque Deus é perfeito. E aí você começa a olhar e falar, cara, não, isso não é possível. Não, isso não é possível. Como é possível? Como é possível alguém desse jeito? Como não? Aí ele começa a te surpreender todos os dias. Tal, tal. Aí você, não, como assim, cara? Peraí. E aí ele sorri, mais surpresas. E vai, e vai, e vai. É sobre isso. É sobre isso. A pessoa sofria por não ter um amor de pai, aí encontra o pai. Aquele que Jesus fala na oração, quando ele ensina os discípulos a orarem. Começa como Pai Nosso. Ele não fala meu pai. Ele fala o quê? Pai Nosso. Ele transformou todos em filhos, cordeiros. Aí você vai mais a fundo. Caraca, eu tenho um pai agora. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu posso pegar tudo que ele disse ao meu respeito e só ligar para isso. Nenhuma outra palavra faz sentido mais na minha vida. Só ele fala, cara, o que é isso? Aí entra o lance, né? Eu não mereço. E aí ele olha todos os dias e fala, vem cá, filha. Vem cá, filha. Aí você olha e fala, Aba, papai. Papaizinho. Aí as pessoas ao seu redor, começam a ver a transformação. O que aconteceu? O que eu mais ouço hoje é, o Renan é um mó good vibe, né? Mal sabe ele que se me der 5 minutos eu evangelizo ele. Inferno. Mas aí você já começa a partir para uma outra vertente que é o quê? Eu quero que todos saibam sobre isso. Eu quero que todos amem isso. Aí você quer fazer missão, você já quer. Todos os dias eu sinto vontade de pegar um avião e ir para algum lugar.
e falar do amor dele, do nome dele. Todos os dias eu imerso na palavra para aprender mais, para ter mais revelação, para poder falar para as pessoas. Ontem eu estava cortando o cabelo e é um amigo de infância que corta meu cabelo. E a gente estava conversando sobre a palavra e ele conhece a Cristo antes de mim, né? E aí, e aí teve uma hora que ele ficou quieto, assim, eu estava explicando para ele as passagens do Antigo Testamento onde Jesus aparece. Porque ele ama muito Jesus, né? E ele tinha uma parada de tipo, não, mano, o que vale é o Novo Testamento. E eu venho conversando com ele e mostrando as facetas e falando, não, cara, é tudo uma coisa só, você não pode dividir, senão você fala que Deus, ele mudou no Novo Testamento. E ele era uma pessoa totalmente diferente antes, e não era. Ele continua sendo quem é. Cristo criou, tudo se criou de Cristo. Tá, o cara fala isso. E a gente falando ontem, assim, e eu estou vendo a transformação que o Senhor está fazendo dentro dele. E ontem o Senhor me mostrou um lance dele, que é com o Pai. Então, eu tenho certeza, em breve o Senhor vai tomá-lo na paternidade. Ele vai demonstrar tudo isso aqui que o seu pai não fez por você. Eu estava fazendo. Eu sou o verdadeiro pai. Então, perdoa seu pai e deixa eu trabalhar na sua vida. Deixa eu pegar meu espaço, pegar verdadeiramente meu espaço, o que é meu, por direito, porque sou seu pai. E é muito bonito de ver. E aí ontem eu tava falando e ele quieto, olhando pra minha cara assim, tipo, cara, sabe aquele meme? Tipo, o que se passa na cabeça dele? Mas eu tenho certeza que é um lance do tipo, uau, esse cara realmente ama muito esse cara. E ele fala, ele ontem ele estava falando, cara, você vem, me apresenta as paradas e você está me trazendo uma outra perspectiva. E eu falei, eu vou começar a te mandar as partes de textos que aparece Jesus, irmão. E aí você medita nesses textos. E Deus vai te revelar muitas coisas grandiosas. Né? E é isso, aí você vê a transformação. Vai ter pessoas que você vai chegar e você transpira, né? Você transpira o amor de Cristo, você transpira Cristo, a pessoa tipo aceita Jesus muito rápido. Vai ter pessoas que é isso, que são pessoas que já fazem parte do evangelho, já vivem de certa forma o evangelho, mas é, elas levantaram muitas questões porque elas têm muitas coisas que não foram curadas ainda. E aí você vai conduzindo, ajudando elas a se conduzirem. O Espírito Santo vai trabalhando e daqui a pouco elas, pum, são curadas numa coisa, são curadas em outra coisa, são curadas em outra coisa, são curadas em outra coisa, e aí vai tomando forma e vai se transformando em algo muito gigantesco. E aí essas pessoas, quando elas encontram algo que elas tanto procuram, elas viram advogadas de Cristo, sem Cristo pedir. Elas vão ser aquelas que vão ensinar outras pessoas a falar, cara, você sofre disso? Vem cá, eu também sofri disso. Tal, 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 e essas outras pessoas começam a ficar mais apaixonadas por Cristo. E assim ó, vai, geometricamente, saca? É uma vida que você foi ali, investiu seu tempo, e essa vida transformou centenas de vidas, saca? Então, se nós partimos desse pressuposto, nós, né, quando você vê o que Cristo é, quando você vê o que Deus é, quando você vê o que o Espírito Santo é, a, sua, a linha de raciocínio que eu cheguei é: Ele é a solução para tudo e para todos. Essa é a parada. Essa é a parada. Ele é a solução de tudo e para todos. Filipenses 3:7, tá?
Paulo, né? Ele está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Mas do que isso? Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uma das frases que eu mais... Quando me deparei com esse texto, eu já tinha lido, mas não tão profundamente meditado. E uma das frases que eu mais tenho dito no meu devocional, no meu momento, às vezes eu estou no meio da rua, anyway, de qualquer forma, foi: eu quero conhecer a Cristo, eu quero te conhecer. E aí agora outra frase que eu venho falando muito é: Senhor, abra meus olhos para contemplar a sua beleza. Abra meus olhos para conhecer a Cristo. Me dá sensibilidade para sentir o seu toque. E foi muito doido, né? Ontem, que eu estava indo para casa dos meus pais, eu estava igual um boi, uma vaca, ficar ruminando a comida. Eu estava falando sobre uma situação. Eu comecei a falar sobre essa situação, que é negativa. E o Espírito Santo falou no meu coração assim. O Espírito Santo, ele é muito sensível, assim. Então, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais nítido vai ficar. E o Espírito Santo falou para mim claramente assim: a sua boca, ela é para proferir vida. Ela é para proferir louvores e adoração ao Senhor. Ela não é para ficar falando dessas coisas. Na hora, eu me recolhi à minha insignificância. Na hora. E falei: você está certo. E fui adorar o Senhor, fui adorando o Senhor. Aí teve momentos do dia onde... Teve uma hora que eu sentei com meu pai e comecei a contar algumas coisas, né? E o Espírito Santo ficou tranquilo. E agora me veio, né, na cabeça o porquê ele ficou tranquilo. Porque é uma conversa de pai para filho. É um desabafo de pai para filho. Pai, se liga o que está acontecendo e tal, não sei o quê, papapá. E essa questão, e meu pai, pô, puta, e dificulta, né, filho, e tal. E aí, pum, eu contei pro meu pai, eu passei o resto do dia, depois, tranquilo. Não fiquei falando mais da reza. Aí falei para uma amiga, estava conversando com ela, e aí a gente estava falando, e aí eu falei já diferente, estava falando para ela como Deus estava me ensinando a não fazer isso, a não ser dessa forma. Então você vê sutis, muito sutis as transformações. Uma hora você está praguejando, ruminando mesmo aquilo, e tipo, aí ele te traz para... Ele traz você para a realidade e falou: cara, o que você está fazendo é idiotice. Ele não usa essas palavras, mas em outras palavras, cara, você tem um tempo para louvar o Senhor, para buscar o Senhor, e você está gastando esse tempo falando de uma coisa que você não tem poder sobre. Então, para. Aí eu, beleza. Aí eu volto a louvar o Senhor. E vambora, e vambora, e vambora.
me encontro no momento como filho do meu pai terreno, onde me deixa mais tranquilo. Aí converso com uma amiga minha que está do outro lado do mundo, a Camila, qual eu amo muito, explicando quanto Deus está transformando a minha vida. Numa situação XPTO. Ó, essa situação aqui. Ele me chamou a atenção, eu refiz o percurso, e não é fácil. Só que ele é o único que pode começar uma obra, e é a boa obra, não é qualquer obra, e terminar. Quando ele fez a aliança, quando ele fez a aliança com Abraão, Abraão dormiu, e aí ele terminou o que ele começou. Quando ele fez uma aliança com o primeiro, né, que é Adão, quando ele criou a mulher, que ele falou, não é bom que você esteja sozinho. Aí ele cria a mulher. Mas assim, aí voltamos em Gênesis e tem lá, criou o homem à sua imagem. E aí embaixo tá lá, criou o homem e a mulher, tá? Aí voltamos, quando ele foi, tirou a costela de Adão e fez a mulher, ele botou Adão para dormir. Foi a primeira cirurgia, né? Que doideira. Então, Deus é o único fiel para começar e terminar. Todos os homens vão falhar. Todos. Todos os homens vão falhar. Não tem jeito. E aí você se encontra com alguém de um nível aonde você entrega tudo. Você entrega a sua vida, você entrega suas roupas, você entrega seus quereres, você entrega suas vontades, né? Você conhece a Deus tipo com medo de que você vai ter que mudar muito, porque é a forma que o mundo te aceita. E aí, logo ali na frente no caminho, você não quer mais saber do mundo. E aí você começa a buscar tanto o Senhor, a buscar tanto isso, com tanta vontade, com tanto amor, se transforma, olha e fala, eu considero tudo como perca, assim como Paulo. A morte para mim é lucro. Tem passagens que Paulo está preso, escrevendo e falando, eu não sei se hoje, se essa prisão vai me matar, mas eu considero como lucro porque eu vou encontrar o Senhor. Tem um testemunho pessoal, eu estava em missão no Mato Grosso do Sul. Minha mãe me mandou mensagem. Ela falou, e minha relação com a minha mãe estava um tanto conturbada, porque eu saí de casa jogando as minhas roupas pela janela, sem falar que eu ia sair. Porque a nossa relação era muito... eu não conseguia falar coisas para minha mãe. Eu estou aprendendo ainda, né? Essas coisas de vou fazer, vou... minha mãe sempre teve muita autoridade sobre mim. E aí, tipo, foi uma mãe muito super protetora. Então, nossa relação não tava, eu não falava as coisas para ela. Eu estava no outro estado, falei que eu estava no outro estado, mas não tinha uma conversa. E aí minha mãe falou, ó, sua avó está sendo internada e eu não sei o que pode acontecer. E naquele momento eu desliguei o celular. Eu acho que era mensagem, não sei se era ligação. Eu não lembro se eu liguei para minha mãe, enfim. E aí, lá no Mato Grosso do Sul, tinha um quartinho onde a gente dormia. Dormia 5 pessoas no quarto. Colchões no chão, tal, na casa do pastor, do pai da Luciene. E eu cheguei lá, respirei. E essa é minha avó, a avó Conceição.
é a que ajudou a me criar, né? Então, nossa relação era muito próxima. Eu que levava ela no hospital e tal, eu que levava ela para fazer hemodiálise e tal. Ela já tinha tido câncer, estava fazendo um processo, porque o rim dela era. O rim ou o fígado? Fígado não, foi rim. Um dos rins tinha parado de funcionar. O outro tinha 12%. Era bem pesado. E aí, enfim, eu orei para Deus. Eu chorei copiosamente. Senti a dor do luto. E a única coisa que eu orava para Ele é para que Ele me desse uma oportunidade para fazer a oração. E minha avó a vida toda, antes de falar essa mensagem, ela serviu ao Senhor na igreja católica e era o que ela amava fazer, era ir para a igreja e rezar ao Senhor. Todo dia ela ficava vendo, a TV dela era no canal da Aparecida. Então, assim, minha avó era extremamente religiosa. Ela não sabia ler. Ela lia muito pouco, aprendeu a ler lendo a Bíblia, né? Não estudou, veio de Minas, do exterior de Minas, né? Enfim. E aí eu orei ao Senhor. Senhor, eu só gostaria de fazer oração para que ela aceitasse Jesus, né? E aí eu sei que isso pode gerar muita polêmica, né? E não existe Jesus não era católico nem era protestante, né? Existe só um Cristo. E eu piamente sabia o quanto ela amava esse Cristo. Independente se tinha e se ela tinha imagens da Nossa Senhora Aparecida, fé. Enfim, não é um momento para agora, não é as palavras para agora, mas eu orei para o Senhor de todo o meu coração que Ele me deixasse, que eu tivesse um tempo com ela, onde eu fizesse uma oração com ela reconhecendo Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, reconhecendo Deus como o único Deus. E aí sabe que os pensamentos do Senhor são muito maiores que os meus, são muito maiores que os seus. Ele me deu uma chance, Ele me deu mais de 10. Toda vez que eu ia ver minha avó, eu fazia algo que eu queria fazer. Então, entre as coisas que eu fiz com ela, eu li a Bíblia e ela dormiu várias vezes, umas 4, 5 vezes. Eu fiz a oração com ela. Nessa oração foi no hospital, na última vez que ela tinha, na penúltima vez que ela tinha sido, na penúltima vez que ela tinha sido internada. Eu fui e fiz a oração com ela. E aí eu ia. Dividia com a minha mãe. Minha mãe passou a vida toda cuidando da minha avó. Ela é mãe do meu pai. Mas teve uma grande... Foi muito precioso. Minha avó, mãe do meu pai, na relação com a minha mãe. Porque elas viveram na mesma casa há muitos anos. Mas foi o amor que minha avó, mãe da minha mãe, não entregou. Minha avó, mãe do meu pai, entregou para minha mãe. Então, era muito difícil para minha mãe ver a situação que minha avó estava e tal. Mas ele me entregou diversas vezes. Eu fiz um monte de coisa que eu não imaginava, né? Aí eu orei também com uma mulher que estava lá, que era a serva do Senhor no hospital. E orei pela cura dela. Na época eu orei do meu jeito, né? Mas foi uma oração sincera. E enfim, isso tudo é para ministrar que, cara, Ele é o Deus do impossível. Sim, Ele tem
um amor inesgotável para te entregar, sabe? Um amor inesgotável, assim, tipo, ele, cara, não tem medida. Essa é a verdade. Não há medida. Entende? Então, esse é o Deus que nós servimos. Que que todos vocês tenham uma experiência com Ele. E, e vocês tenham uma experiência que Jó teve, assim, sabe? Não dentro do contexto que ele teve, mas a experiência que ele teve de não ouvir, não conhecer Deus como ouvir falar, e sim conhecer a Deus verdadeiramente. Ter experiência com o próprio, sabe? É isso. Eu amo vocês. Sejam cópias de Cristo e que Ele fale lindamente no seu coração. Valeu.